Boa noite a todos e todas, é um prazer estarmos aqui em mais um GC Online. Toda quinta nosso encontro aqui é para poder abençoar a sua vida e também sermos abençoados por vocês. O nosso desejo é que seja um tempo precioso, um tempo de edificação, um tempo de comunhão. O nosso desejo é que você, líder de GC que está participando com a gente, não desista do seu GC, que você que não quer ser líder, mas quer abrir a sua casa, que você faça isso. O nosso desejo é que o Evangelho se propague cada vez mais, né? Como de costume e hábito, está aqui com a gente aqui o Anderson, Raíssa e Tairone em mais um GC, né? Eu quero poder fazer uma oração por você, por nós, para que seja um tempo bom, um tempo de edificação aqui. Se você puder, de onde você estiver, talvez você possa estar da sua casa, talvez de um hospital, talvez de uma penitenciária, ou talvez até mesmo nos ouvindo pela rádio, enfim. Mas o nosso desejo é que você aí, do seu cantinho, se você puder fechar os seus olhos por um instante, quero poder orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te exaltar, Senhor, e te bendizer. Queremos te exaltar, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua bondade, pela graça do Senhor que nos alcança, Pai, a todo tempo, a todo instante, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para celebrar a vida do Teu Filho, Pai, porque a vida de Jesus é o que transformou as nossas vidas, a vida e a vinda, Pai. Nós te louvamos, portanto, Pai, por cada vida que está participando conosco, Pai, desse GC. Nós pedimos ao Senhor para que seja um tempo precioso, um tempo de edificação, um tempo de comunhão, Pai. Um tempo onde nós vamos falar sobre a essência, Pai, do que é o Natal. Um tempo onde nós vamos, ó Pai, ter os nossos olhos voltados, Pai, para o Teu Filho Jesus, ó Pai. Por isso, neste dia, Pai, esteja conosco, Pai. Nos ensine, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tu és lindo, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Ei, Jesus, tu és exaltado sobre os céus e sobre toda a terra.
é sobre todo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. E terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. E terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Senhor exaltado, Deus, teu nome é exaltado. O Senhor é exaltado sobre tudo e sobre todos, Pai. Aprove ao Senhor que o nome do teu Filho Jesus fosse exaltado acima de todo nome. E nós estamos aqui, Pai, neste dia, para poder exaltar o nome do teu Filho, para poder bendizê-lo, para poder honrá-lo. Nos ajuda, Pai, a nos comprometermos com este nome, Pai, de forma que a nossa vida seja achada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, boa noite a todos e todas, né? Você que está em casa. E o tema da lição de hoje é uma lição livre. Nós vamos falar sobre a essência do Natal, a essência do Natal. E para poder basear a nossa conversa, o nosso diálogo aqui, nós vamos ler o texto de João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, no capítulo 1, o texto fala assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão. E a escuridão não pode ser, e a escuridão não pode ser. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão. E a escuridão não pode ser apagada. Deus enviou um homem chamado João como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Até aí, né, nós estamos lendo aqui o Evangelho de João, que vai relatar para a gente sobre essa encarnação, sobre Jesus, né, no nosso plano. A gente sabe que Jesus, sendo Deus, ele existe desde a eternidade, ele é a eternidade, né? Mas aprove a Deus que no momento do seu plano, Cristo aparecesse encarnado, né? Ele tabernaculasse no nosso meio, né? Tornasse homem, carne, né? Para poder viver no nosso meio, né? E isso, né? Esse nascimento, né? Esse aparecimento de Jesus, a isso damos o nome de Natal. Né? E a gente vai falar um pouco sobre essa essência do Natal, sobre esse aparecimento, né? Eu queria começar aqui a gente falando então, Anderson, sobre essa necessidade de que Cristo encarnasse, de que ele se tornasse homem, né? Do porquê que ele deveria tornar-se homem e nascer de uma mulher, né? Como qualquer outro ser humano, né? Por que tinha que ser assim, né? Esse princípio
desse aparecimento dele no nosso plano, né? Lembrando que o homem e a mulher pecaram contra Deus lá no Éden, né? E Deus prometeu enviar alguém que salvaria a humanidade, né? E lembrando também que lá no princípio da caminhada de Deus com o povo, ele disse que sem sangue não haveria perdão pelos pecados, né? Então, o homem pecou e era necessário derramamento de sangue para que o pecado pudesse ser perdoado, né? E aí, então, essa necessidade do aparecimento de Jesus. Quando se fala de princípio, essa necessidade, logo vem lá do proto-evangelho, lá em Gênesis 3:15, nos fala dessa promessa, a qual ele fez, a qual ele esmagaria a cabeça da serpente, né? E a qual ali começaria todo esse processo redentivo que nós tanto ansiamos. Então, falar sobre o nascimento de Jesus, falar sobre essa essência, é falar dessa necessidade primária do ser humano, de um redentor. Então, o ser humano, desde o início, desde os relatos bíblicos que temos, ou históricos que temos, nós vemos que o homem estava desligado com Deus, desligado com semelhantes, desligado com o mundo, e precisava dessa reconexão. Então, falar sobre Natal, falar sobre essa expectativa, é esse anseio, que é não apenas religioso, mas eu falo que ele é existencial do ser humano pelo poder divino, pelo outro, né? Então, a humanidade, ela tem essa necessidade e essa carência, né, por esse Redentor, né, que foi prometido por Deus, né, e que agora se manifestou na Terra por meio da pessoa, né, da figura do homem Jesus Cristo ali, né, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, né, e era necessário que ele nascesse de uma mulher para que ele fosse humano, e tão humano quanto nós, ou mais humano do que a gente, e a partir da sua humanidade ele pudesse, para que a partir da sua humanidade ele pudesse derramar o seu sangue em prol de pecadores como nós, né? Falar sobre o nascimento de Jesus é falar sobre esperança, né? Chegam épocas como essa, né, de Natal, a gente sempre pensa que Jesus está nascendo, tá? Parece que todo Natal ele tá fazendo um ano ou algo assim, né? Mas ele já nasceu e existe sim essa necessidade de que constantemente a verdade dele renasça ou nasça ou brilhe na nossa escuridão, todos os dias, né? A gente sabe que, possivelmente pela história, né, a data do Natal não seria essa, seria uma outra data, né? Mas, assim, eu não acho que isso deva ser um problema para nós, porque é uma data que foi estabelecida que, para nós, a importância dela está no dia, significado. Né? No significado, não é no dia. Não é a data de exatidão mesmo. Porque a gente sabe que o dia é muito mais comércio, é venda e tudo mais. Mas, ok, Jesus nasceu. O Natal fala sobre o nascimento de Jesus. Tá, nasceu. E daí que ele nasceu? O que isso interfere na minha vida? Nós estamos falando aqui, então, que a primeira interferência que o nascimento de Jesus causa em nós ou na humanidade é que, a partir do nascimento dele, existe uma possibilidade, uma ponte construída entre Deus e os homens. Não, e também é falar dessa grande expectativa que o mundo teve e tem, principalmente nas religiões de origens judaicas, da expectativa desse Messias que viria. Então, assim, por que disso? Por que o homem necessitava desse nascimento de Cristo? Então, falar sobre o Natal vai abrir várias interrogações para a gente, perguntar por que ele tinha que nascer, por que ele tinha que ser humano, por que celebrar essa data, por que celebrar o nascimento dele. Então, sim, requer para nós cristãos fazermos essa introspecção, essa reflexão desse nascimento dele, que, igual o Rafa falou, né, Rafa? Muito interessante, que é diário, né? Por que ele tem que nascer? E fazendo essa pergunta, abre uma outra. O que seria do mundo sem o nascimento de Cristo? O que seríamos de nós se Cristo não tivesse nascido? Eu acho que fazendo essa pergunta vai ampliar muito mais, né? Uma resposta é, não teríamos uma ponte com Deus. Cristo, ele é a ponte que encerra, ou ele é a ponte capaz de encerrar as nossas inimizades contra Deus. Então, se ele não nasce, a gente continua condenado, porque ele não morre. Se ele não nasce, a gente continua distante de Deus. E o pior, se ele não nasce, a gente não está aqui sentado, você não está participando do GC com a gente, porque a gente iria, os seres humanos iriam se odiar ao máximo, entendeu? Então, assim, seria insuportável estar perto de você sem que Deus, por meio de Cristo, revelasse a graça do outro, né? A graça que há no outro também. E talvez a gente nem saberia o que significa graça, né? É Cristo que vai apontar
os atributos do Pai. É por meio de Cristo que a gente consegue ver o Deus misericordioso, o Deus gracioso. Talvez essa visão que nós teremos de um Deus mau, de um Deus carrasco, que apenas está disposto a julgar o nosso pecado e que nos condenaria, porque como o Rafa falou na abertura, todo aquele que pecar é digno da morte. A salário do pecado ele é a morte. Então nós não conheceríamos o que seria graça, o que seria misericórdia, reconciliação. Nós então, seremos mortos. Sim. Resumindo. Seremos nada. Esse vazio, né? Tipo assim, que está lá em Gênesis, né? Tudo sem forma e vazio. Nós seremos se trataria o homem sem Deus, sem esse nascimento. O fato é que o nascimento de Jesus, ele traz uma esperança para nós, né? Por tudo que representa. Né? Para nós, o nascimento dele representa a capacidade de nós nos aproximarmos daquele que é o autor de tudo que existe. Ele é um Deus que é Pai. Né? Para o judeu, representa algo semelhante, porque quando os judeus aguardavam um Messias, eles aguardavam sim um libertador. Claro que haviam equívocos no meio dessa crença, porque alguns aguardavam um libertador político, né? Outros um libertador social, né? Mas de fato Cristo é esse libertador, que muito mais do que nos livrar da pobreza ou de qualquer coisa assim, ele nos livra de nós, entendeu? Então assim, se ele não nasce, eu ainda estou aprisionado aos meus desejos. Se ele não nasce, eu estou aprisionado a mim mesmo. Se ele não nasce, eu não tenho para onde olhar senão para mim. É Cristo, é o nascimento dele que permite que eu veja o outro. Se ele não nasce, o outro permanece invisível. Então, e principalmente eu vou falar sobre a minha leitura sobre expectativas. Cada um de nós no seu recorte social, na sua área de vida, tem uma esperança, tem uma necessidade a ser atendida. E o que é interessante na mensagem de Jesus, que ela é ampla da minha necessidade. Eu, como um jovem que cresci no aglomerado, na periferia, eu tenho uma expectativa de amparo, de resposta. E quando eu conto com Cristo, Ele não é apenas aquele que vai me redimir socialmente, aquele que vai me fazer ter ascensão econômica ou social. Mas Ele vem me mostrando muito mais do que isso, né? Ele vem mostrando sobre dignidade. Então, vem me falar que a minha dignidade, ela está no fato de eu ser a imagem semelhante de Deus. Então, se eu não tivesse Cristo, eu não teria em mim também uma visão de dignidade, de dignificação. E se eu não conseguir me dignificar, não dignificaria a minha relação com o próximo. Então, ficaria tudo faltoso, né? Até Então, porque em nós não teria nada de bom. Tudo que é de bom em nós provém de Deus. É o nascimento dele, então, que não é que nos torna dignos, porque existe uma dignidade intrínseca porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. É o nascimento dele que aponta que, vocês são dignos. Sim. Então, assim, por quê? Eu não sou digno simplesmente, você que está participando do GC com a gente, você não é digno simplesmente porque você é cristão ou cristã. Você é digno porque você é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Você poderia ter qualquer outra religião que você seria digno ainda assim. Então é o nascimento dele que diz para a humanidade, vocês são dignos. Inclusive dignos do amor do Pai, contra o qual vocês pecaram. De Deus, contra o qual vocês pecaram, que deseja agora por meio de mim tornar-se Pai de vocês. Então quando ele entra na história, ele entra de fato na nossa história. Né? E ele traz esperança para realidades que são as mais diversas. Né? Claro, ele é a esperança para o seu plano e ele traz esperança para realidades que são mais diversas. E eu acho muito belo o fato dele ter encarnado, humanizado, assumido essa forma corpórea que nós temos aqui. Isso traz muita dignificação também, porque a nossa visão, muitas vezes, sobre esse corpo, sobre esse plano, é muito deteriorada, é muito reduzida. Quase que gnóstica, a matéria é má. É totalmente má, desprezível. E ele assumindo isso, ele começa a quebrar um tanto de preconceitos nossos, tanto de conceitos nossos, nos faz rever realmente o que é valioso para ele. Então, se ele muda até mesmo a inversão do que é valioso. O nascimento de Jesus, então, diz pra gente que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele é humano como a gente. Ou, eu gosto de falar também, ele é mais humano do que a gente. Não, ele é o verdadeiro humano, né? ele é o verdadeiro humano. A qual nós vamos olhar para ele, né? E aí tem um texto aqui, o profeta Isaías, né, é um profeta messiânico. Ele está numa narrativa constante, numa profecia constante acerca da figura desse servo sofredor, acerca da figura desse libertador de Israel, acerca da figura desse implantador de uma realidade onde leões e bois pastam juntos. Né? Isaías capítulo 9 fala assim, a partir do verso 2. Vamos a partir do verso 1 mesmo.
Mas essa época, mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. No passado, castigou a terra de Zebulon e de Naftali. No futuro, porém, essa mesma terra, a Galileia dos pagãos, ou dos gentios, por onde passam os povos na estrada do mar, que fica a leste do Rio Jordão, será de glória. O povo que está andando na escuridão, verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Olha que texto lindo. O povo que habitava em escuridão viu grande luz, né? E esse povo é esse povo dessa região da Galileia, né, onde Cristo ele aparece no cenário ali, né? Às vezes os judeus eles não conseguem receber a figura desse Cristo, ou conceber que Jesus é o Salvador dos judeus também, pela sua origem. Ele pode sair algo bom de Nazaré? Pode sair algo bom dali? Né, sem negligenciando a origem de fato dele, porque a origem dele é em Deus. Então o texto de Isaías fala para nós, né, que o nascimento, ou que o aparecimento de Jesus no meio da humanidade, ou nesse tempo cronológico, né, faz com que pessoas que estavam vivendo na escuridão, na sombra da morte, pudessem enxergar luz, pudessem perceber. Então, antes de tudo, também Natal é vida. Natal é essa capacidade de Deus de nos iluminar na nossa própria morte, né? E aí? Natal é esperança, né? Esperança. Trouxe luz para aqueles que estavam perdidos. Isso renova as forças, porque se Jesus não tivesse vindo, o que seria de nós? Não, e trazer essa clareza diante da escuridão é ele realmente revelar aqueles que ninguém queria ver, aqueles que realmente nunca se viram, né? Se sentiram vistos diante do cenário. Porque, naturalmente, nós, seres humanos, vamos destacar quem a gente acha que pode nos proporcionar algo. Nossas relações são bem egoístas mesmo, bem interesseiras, sabe? E quando a gente olha para aqueles que são excluídos, aqueles que realmente não têm olhar, aqueles que são realmente estão nesse modo periférico, né, da sociedade, a gente percebe que, ao brilhando, vindo Deus de lá, ele começa a reverter, ele muda a ordem realmente dos fatores. Ele vai mostrar que o menor realmente o menor vai ser o maior nessa relação, que aquele que quer servir, que se ajoelhe, né, que sirva a todos, né? Então, o nascimento de Jesus, o Natal, ele é antes de tudo que a gente falou aqui, esperança, né? O nascimento de Jesus é um ato de justiça. Sim. É um ato de justiça. E não é justiça conforme somente nós compreendemos. Nós precisamos pensar justiça também do pressuposto divino. Porque antes de haver pobreza, alguém pecou contra Deus. E a justiça de Deus era matar todo mundo. Então, o nascimento de Jesus é Deus, por amor do seu nome, Tairone, justificando, né, uma humanidade, ou possibilitando, ou tornando possível essa justificação à humanidade, né? E aí também, como o Anderson falou, um dos desdobramentos dessa justiça é que Jesus ele surge, né? Ele cresce numa região para onde ninguém olha, para onde não vai surgir nada de bom. E é dali que está saindo esse que é o Salvador da humanidade, para nos confundir e para dizer para nós que assim como Deus decidiu manifestar a sua justiça ao mundo, né, fazendo com que o seu filho crescesse numa região ignorada, ele pode fazer com que qualquer pessoa, em qualquer lugar, cresça e demonstre a sua justiça também. Isso nos faz pensar que o Natal também é um convite, então, a gente reavaliar a nossa fé, né? Na verdade, acho que Natal também é um convite a gente colocar de novo Cristo no centro dos nossos diálogos, da nossa conversa, inclusive das nossas comemorações. Não, eu acho que Natal tem que ser algo diário, né? Porque é muito pedagógico. Ele vai ensinar realmente o cristão todos os dias. Olha, Cristo nasceu, ressignifica o seu dia. Olha esse dia com um novo olhar. Coloca essa lente natalina, tipo assim, desse nascimento. Não veja como a gente é automático a ver as coisas, sabe? E somos automaticamente dar respostas. Então, diante de alguns cenários da vida, somos convidados a colocar essa lente. Olha como que Cristo
olharia diante disso, né? Como que isso ressignificou o meu olhar com o meu familiar, com o olhar com o meu patrão. E todos os dias. Enfim. É importante a gente falar que, às vezes, a gente erra muito, porque a gente reúne nossa família para poder comemorar o nascimento de Jesus, que é o Salvador da humanidade, inclusive daqueles da nossa família que estão perdidos, uma vez no ano. Então, uma vez no ano eu trago alguém, né, para um lugar, para minha casa, não estou desmerecendo, acho que é importante, né? O Natal deveria ser sempre. Uma vez no ano eu trago esse alguém para o convívio da minha vida, para o convívio da minha fé, né? E aí eu faço uma oração ali, esperando que alguma coisa aconteça, mas todos os 365 dias daquele ano, a gente não falou sobre Jesus, a gente não usou essa lente do Natal, né? Por isso que, assim, é importante a gente confraternizar, não neste ano, este ano de 2020 é importante atípico, né? Vamos abrir uma plataforma digital, essa mesma que você usa para o GC Online, né? Vamos fazer uma confraternização ali online com os familiares, né? Mas é importante que nesses nossos encontros de anos que são normais, são típicos, né? A gente perceba que o Natal deveria ser um pontapé. Então, vamos pegar aqui essa data que a gente estabeleceu. Então, todo dia 24 para dia 25 de dezembro, a gente deveria dar um pontapé inicial para que no dia 26 a gente continuasse apresentando o significado do Natal. No dia 27 também e no dia 1º de janeiro, e assim vai. Trazendo esse significado real, porque se a gente entende, se eu como um cristão, eu entendo que o nascimento de Jesus muda tudo, não é justo que eu apresente esse que muda tudo, um momento só no ano, algumas horas, entendeu? Então, se o nascimento dele é um ato de justiça, eu preciso dizer para esse que está na mesa comigo sentado, que eu o trouxe aqui, ou eu o convidei, foi somente para comer um assado, né? Para se fartar, mas para dizer que existe alguém que está disposto a justificá-lo, E falar também de justiça também é falar de sentar à mesa. Então, o que Cristo faz por nós, Ele coloca todos nessa mesma mesa. Então, sim, o convite de Cristo é que todos se assentem, né? Nós temos ali várias parábolas para falar sobre isso, desse convite que todos agora façam parte dessa mesa, dessa família. Falar sobre Cristo é falar sobre família. Não tem como falar de Cristo, cristianismo, ou do que Ele fez por nós, sem falar dele, que nós que éramos órfãos, né, e nos fez agora assentar na mesa do Pai, a família, a unidade. Ele nos colocou na família de Deus. Ele nos colocou, na verdade, é por causa dele que nós podemos chamar Deus de Pai. Lembra o que João relata em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único, Deus só tinha um filho. Ele só tinha um filho. E depois esse unigênito se transforma no primogênito, porque ele não é mais o único. O sacrifício dele nos torna filhos também desse mesmo Pai, né? E Jesus, o que mais, assim, o fato mais importante do nascimento dele é que toda a vida dele está descrita. Ele nasce sabendo exatamente por que ele nasceu. E ele nasce com um propósito, ele nasce para morrer. O nascimento de Cristo aponta para a sua morte. Ele fala assim, a minha alma está abatida até a morte, né? Deixa eu abrir aqui o texto, eu separei aqui, mais ou menos, quando ele fala sobre esse momento de tribulação que ele tá passando, né? Ele fala assim, a verdade, mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, isso aqui é Pedro falando, eu nunca o negarei, insistiu Pedro, né? Bem, Cristo levou a um lugar chamado Getsêmani e os mandou sentar e esperar ali, né? Levou Pedro, Tiago e João e começou a sentir angústias e tristeza. E ele falou assim, a minha alma está abatida até a morte, né? A ponto de morrer, fiquem aqui. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou, meu Pai, se for possível, afasta este cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. Isso aqui ele fala para dizer que ele sabe exatamente por que ele nasceu. Ele não está pedindo para que Deus afaste dele esse dia. Então, desde o primeiro dia de vida até a sua crucificação,
ele tem essa inclinação, nos primeiros momentos da sua juventude, na infância, ele tem essa inclinação de descobrir o porquê, né, como qualquer ser humano, né, e depois tem essa convicção de que eu nasci para salvar a humanidade, ou para ser esse ponto em que Deus pode salvar os seres humanos. Então, o Natal é esse tempo que traz esperança para nós, porque nos leva a observar ou a olhar para alguém que é maior do que a gente, que é mais humano do que a gente, e que é capaz de fazer aquilo que a gente não conseguiria fazer. É Ele quem nos faz estar em paz com Deus. E falar sobre paz com Deus é falar dos atributos que está ali em Isaías 9, como nós lemos, a qual ele recebe quando fala sobre essa promessa da criança que nasceria, do filho que viria, que é o príncipe da paz, é o que estabelece paz dos homens, tanto para com Deus, para com o semelhante. Também vai falar muito desse Deus encarnado e uma figura que muito me apaixona, que é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Então, Natal, para mim, eu resumo como Deus perto, Deus conosco. Falar dessa grandeza de Deus, por muitas vezes é automático a gente assimilar a Deus e automaticamente, pela sua grandeza, é assimilar a distância. Porque Deus é tão grande e eu sou tão pequeno, então não dá para relacionar. Não são seres que vão conciliar. Mas quando ele anuncia que, além de tudo que ele é, ele vai trazer paz, ele vem trazer justiça, ele é poderoso. Você fala assim, poxa, bom demais, mas é distante. Mas ele falou assim, mas é Deus Emanuel, é Deus conosco. Então, Natal eu lembro muito, Deus está aqui, Deus perto, Deus que se aproximou, Deus que está sentado na mesa também com a gente ceiando, né? Deus que relaciona, né? E é engraçado, então, porque quando a gente pensa nesse Cristo que é Emanuel, que é Deus conosco, é o Deus encarnado, né? Ele está sentado no chão com discípulos, né, as mesas na época, ele está sentado, talvez com as suas pernas cruzadas, né, partindo o pão, e na medida em que ele olha para os discípulos e ele dá o pão, o que se vê nos olhos de Cristo é a face do Deus Pai. Então o Deus eterno, Criador de todo o universo, agora se tornou visto por meio do seu Cristo. Né? O Deus que para muitos, até mesmo para os judeus, estava lá em algum lugar, agora está aqui. Ele está aqui com a gente, inclusive ele tem um nome. E aí o texto de Isaías 9, verso 6 fala assim, pois um menino nasceu, um filho nos foi dado, e ele recebe todo o poder, o governo da terra. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Aí fala assim, o seu reino sempre vai crescer. Que esperança que nós temos de perceber o momento exato em que Cristo, dentro do plano de Deus, surge no nosso cenário e perceber que, primeiro, o reino é dele, vai crescer. Ele é esse maravilhoso, esse conselheiro, e como ele se relaciona. E como é bom para a gente perceber, Tairone e Raíssa, que esse Deus, ele é agora Emanuel. Né? O Deus que se revelou para Abraão e para Moisés, não, para Abraão e para Jacó, para Abraão e Jacó, como Abraão, Isaac e Jacó, como o Deus poderoso, se revelou para Moisés, né, com o seu nome, né, e agora se revela para nós como um Deus pessoal, visível, capaz de ser visto pelos nossos olhos. Né? Parece que é uma crescente, né, para os maiores nomes, né, para os maiores nomes, Deus revelou só a medida, sombra, né? Só a sombra. Para Moisés, Deus revelou um pouco. Né? E agora para nós, Deus se revelou. Lembra dos discípulos pedindo, Tairone? Senhor, mostra-nos o Pai. E Cristo fala o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Então o nascimento de Jesus, o Natal, diz para nós que Deus está no nosso meio. Cristo é a face humana de Deus, né? É a face humana de Deus. É o Deus encarnado. É Deus encarnado. Né? É o Deus encarnado. E é até uma verdade teológica, né, que ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Jesus, ele está ali, né, e é justamente por isso que ele consegue interceder por nós. Porque ele sabe exatamente do que somos feitos, exatamente de onde viemos. Ele sabe exatamente das limitações que nós temos, mas ele sabe exatamente o que Deus pode fazer. Parece que Jesus, ele entende o que o Eterno fala, e entende também o que nós falamos. E ele é esse interlocutor entre o finito e o eterno, né? O eterno. E ele ter vindo também 100% homem nos mostra que nós também somos capazes e que nele nós somos mais que vencedores. Nós conseguimos obter resultados positivos através dele. Ele
é o sacrifício desse Jesus, né? Deixa eu voltar no que eu ia dizer então aqui. Quando eu disse que o nascimento dele nos intriga muito, porque ele nasceu com um único propósito. Claro que ele realizou muitas coisas. Ele curou pessoas, ele fez vários milagres, ele demonstrou como é ser um ser humano na sociedade, né? Mas ele nasceu com um propósito específico. Ele nasceu para morrer. A Bíblia é clara. Ele fala que ele nasceu para esse dia, para o dia da sua crucificação. Quando nós pensamos que ele nasceu para morrer, nosso coração se enche de gratidão por perceber que Deus não poupou o seu próprio filho, né? Se eu perguntasse assim, o Natal é uma época em que a gente reflete sobre o nascimento de Jesus e os desdobramentos disso. Mas se eu tivesse um filho, eu não tenho filho ainda, eu não daria o meu filho para morrer por pecadores. Mas Deus fez isso, então Deus fez com que o seu filho nascesse no nosso plano, que ele encarnasse para morrer pelo projeto de salvação do Pai, né? E a morte dele, Raíssa, de fato, é o que nos traz esses benefícios, né? Que é a amizade com Deus, que é a capacidade de amarmos, que é essa capacidade de amarmos a Deus e amarmos uns aos outros, que é essa capacidade de termos esperança em anos tão turbulentos como esse, entendeu? É o nascimento de Jesus a todos os dias da nossa caminhada, a gente precisa permitir que essas verdades renasçam em nós. Todos os dias, entendeu? A gente precisa falar assim, opa, Natal não é só um dia. Né? Natal é um princípio que a gente deve viver a todo momento. A todo momento, as verdades que vêm à tona nessa época do Natal, nós precisamos trazê-las à tona em outros momentos também, porque elas trazem esperança, elas trazem luz aos injustiçados, justiças aos que estão em escuridão, ela traz paz aos corações que estão contritos e afligidos. São inúmeros benefícios do Natal, né? E agora, falando do Natal, dessa perspectiva nossa, humana, em que a gente se reúne com os nossos familiares, né? A gente pode ser mais intencional. Não é só fazer uma mesa com um banquete, todo mundo come, ri, faz lá um amigo secreto, né? Em algumas famílias dá aquela briga, né? Em outras não dá. Ok, família é família, né? Mas a gente pode ser mais intencional. Às vezes o que eu percebo é que fala-se pouco sobre esse aniversariante. Às vezes ele é muito esquecido, ele é pouco lembrado. Ele é trocado por um Chester? Ou um peru, né? Ele é trocado por um arroz com passas. É uma péssima troca. Pra você ver, é uma péssima troca. Né? Mas há essa necessidade de que Jesus, ele nasça todos os dias nos nossos corações como indivíduos. Ele nasce todos os dias nos nossos corações como comunidade. Ele nasce todos os dias no meio das nossas famílias, entendeu? Porque ele é aquele capaz de fazer justiça ao projeto do Pai. É ele, não sou eu com o meu projeto de justificar pessoas por meio daquilo que eu acho que é o certo. Não, é ele que é capaz de atribuir dignidade, né? Inclusive, é ele que traz luz à nossa mente para que nós possamos atribuir ou perceber a dignidade do outro, né? Talvez você está participando com a gente e aí eu quero deixar alguns desafios para você, né? Talvez hoje ainda, né? Mais tarde você vai encontrar com algumas pessoas da sua família, né? Do seu grupo familiar e vocês vão celebrar uma ceia, né? E qual que é o sentido disso, né? Será que Jesus, nesses momentos que a gente se reúne com os nossos familiares, será que ele entra ou a gente fecha a porta e fala assim, fica aqui fora aguardando que eu vou festejar o seu aniversário ali, aí depois em algum momento, se der, eu abro para você entrar ou eu não abro, né? Você que está participando com a gente, repense sobre essas celebrações, sabe? Porque o sentido de celebrarmos o nascimento de Jesus é observarmos a sua morte. Ele nasceu para morrer e ele morreu para que nós tivéssemos vida em abundância. Ele morreu para que essa vida em abundância perpassasse por dignidade, para que alcançasse o ferido, o aflito, o oprimido. Ele morreu para que essa dignidade fosse dada aos que habitavam em escuridão. Ele morreu para confundir os que pensavam que Deus era patrimônio de uma classe superior.
Ele morreu para dizer que Deus é Emanuel e Deus é capaz de alcançar todos e todas. Deus, ele não é patrimônio do pastor Rafael. Não. Deus não é patrimônio de ninguém. Deus é Deus. Maior do que tudo e maior do que todos. Revelado pela face de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a beleza do Deus que não pode ser visto. Né? E ele nasce então para dizer para nós que agora nós podemos olhar para Deus. E falar sobre nascimento é falar também sobre vida, e principalmente a vida que ele nos deu. Falar sobre Natal, falar muito sobre amar, viver. Então, por muitas vezes, quando a gente vai falar sobre Deus, a gente pensa muito no porvir e esquece desse plano aqui. Então, ele vem nos falar realmente sobre voltarmos a viver, a amar essa vida que ele nos deu aqui, a celebrar, sim, os dias, celebrar ele conosco, ele bem perto, e convidar a sentar a essa mesa com a gente, para ceiar com a gente, né? E principalmente nesse ano bem atípico, onde que as coisas não estão da forma como a gente acha que é normal, né? Nosso novo normal. Vai falar talvez de uma mesa um pouco mais reduzida, né? Muitas pessoas perderam tantos gastos, tantos ganhos, né? E vão falar sobre famílias que vão ter uma mesa mais reduzida, ceias mais reduzidas, somente de cadeiras de pessoas, né? Esse afastamento que estamos tendo. É tão necessário convidar Jesus para estar nessa mesa, né, Rafael, nesse tempo? Não seria essa questão desse distanciamento social, não seria esse distanciamento algo que pudesse nos levar a nos questionar o propósito das nossas reuniões com os familiares e talvez nos fazer repensar um 2021 onde nós seremos mais intencionais? Não falo de evangelização, de apresentar Jesus no meio de uma mesa. Eu falo de nós vivermos o Natal de forma que nós somos esses recipientes de amor. Porque às vezes você vai sentar com alguém para poder festejar o nascimento daquele que é o próprio amor encarnado em inimizade com esse. Alguém senta em um lado da mesa e você senta lá do outro lado porque você não quer contato com essa pessoa, apesar de você estar ali comemorando o nascimento de Jesus. Como? Não é possível. Né? Esse Cristo impossibilita, né, a amar aquela pessoa do outro lado. Ele dá poder nisso. Será que então, a partir desse 2020, dessa turbulência que a gente está vivendo e viveu e está vivendo ainda, né, essa impossibilidade que muitos de nós teremos de enfrentar, de não podermos reunir com toda a nossa família, né, ainda mais com os idosos, será que isso não nos faz pensar sobre essa importância de Cristo no outro também? Sobre a importância de perceber o outro à mesa? Porque é possível também que, uma vez que eu me sente à mesa onde Cristo está sentado, e um outro amigo, ou outro irmão, ou um familiar meu me sente, é possível que eu me vire de costa para esse irmão, né, somente observando Cristo. Mas alguém já disse que o que Cristo faz é nos virar para o outro. Então, o Natal também ele é um momento onde a gente deve perceber o outro. Porque Cristo ele fala isso em vários momentos. Eu tive fome, tive sede, tive frio, tive preso. Tem vários momentos em que ele se iguala ou se equipara, ou ele usa do injustiçado e do oprimido para dizer que nós não festejamos, não celebramos a vida dele. Eu tive fome, você não celebrou a minha vida. Quando que você teve fome? A pergunta é, quando que você teve fome? Quando você encontrou alguém com fome e não deu de comer. Né? Então parece que o Natal é um momento também onde demanda da gente perceber. Né? Na lição de semana passada nós falamos que ver e perceber não é a mesma coisa. Você pode ver um montão de gente e não perceber, não atribuir importância. Né? Então o Natal o Natal traz uma série de pensamentos que a gente pode ficar aqui o resto da nossa vida falando sobre essa questão. Agora eu quero fazer um desafio com vocês. Anderson, se você pudesse, para quem está participando com a gente por meio da Rede Super ou do YouTube, se você pudesse deixar um conselho para essa pessoa acerca do Natal, né? Talvez no convívio familiar, talvez no convívio religioso, talvez no convívio consigo mesmo, né? O que você deixaria de conselho sobre o Natal na prática pessoal ou na vida da pessoa ou algo assim? O conselho que eu deixo é realmente uma prática que a gente já tem sobre o presentear, mas o presentear realmente intencional, não somente de coisas materiais, mas ser esse presente, né? Ser esse que você vai doar
tanto o seu tempo, a sua atenção, quanto o seu amor, não para uma prática religiosa ou repetitiva em torno de querendo evangelizar ou colocar uma religião na vida de alguém, mas sobre realmente ser esse presente, é entender que Cristo nasceu para você e te iluminou e que você pode também iluminar o outro e tornar Deus perto dessa pessoa. E aí, pegando um gancho com o que o Anderson falou aqui, eu vou para você já, Raíssa, daqui a pouco. Pegando um gancho aqui, é engraçado porque um dia do ano a gente separa, ou no máximo, às vezes, 2 dias, nós separamos ali 2 dias para poder presentear pessoas que talvez a gente viva o resto do ano distante. Né? Então, por isso não faz sentido ser amigo secreto ou amigo oculto. É alguém longe, ou amigo distante. E aí não existe amigo distante. Porque a prova de que nós somos amigos de Deus é que por meio de Cristo nós fomos aproximados de Deus. Né? Então, seja você também esse presente, essa presença na vida desses e dessas a quem você quer presentear com coisas materiais. Raíssa, qual que é o conselho que você poderia deixar para o pessoal que está participando do GC com a gente sobre o Natal e sobre essa data e a vivência dele? Bom, meu conselho é: viva o nascimento de Jesus todos os dias. E quando nós falamos do nascimento de Jesus, eu quero dizer, viva em comunhão todos os dias. Não se reúne apenas uma vez no ano, mas se reúna todos os dias. Traga mais para perto a sua família e olhe os seus dias após dias, com um novo olhar, o olhar que Cristo olharia. Um olhar com uma nova oportunidade, com uma nova esperança. Amém. Bem, o meu conselho para você é que você use dessa data para ser a manifestação do amor de Deus na sua casa. Né? Sente-se à mesa com todos e todas, com o seu pior primo, com a sua pior tia, com a pior pessoa. Lembrando que na semana passada nós dizemos que Deus tem poder para quebrantar corações do pior tipo de gente. Sente-se à mesa com esse pessoal. Ame. Até quando que eu devo amar? Até o fim. Ame constantemente. Ame. O Natal aponta os nossos olhos para essa realidade de amor. Deus nos amou e por isso Cristo nasceu. Cristo nasceu porque Deus nos amou. Né? Aproveite desse tempo para poder falar desse amor, manifestar esse amor, para poder gerar um ambiente de paz na sua casa. Né? E se você não puder se reunir com pessoas, ou se talvez você não tiver com quem se reunir, saiba que pela bondade de Deus, pela bondade de Cristo, nós estamos eternamente unidos a Deus pelo sacrifício dele. O meu conselho para você é que você permita de fato, como Raíssa falou, que todos os dias Cristo nasça na sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, primeiro, obrigado pelo nascimento do seu Filho, que nos permite ter vida e vida abundante. Obrigado, Pai, porque o Natal para nós não é uma data, Natal é uma vida, Natal é uma experiência ao teu lado. Eu oro, Pai, para que os nossos irmãos que estão participando desse GC conosco possam perceber que o nascimento de Jesus aponta os nossos olhos para essa justiça que o Senhor está fazendo em nos aproximar de Ti. Eu oro para que corações possam ser alcançados, possam ser abraçados, e para que muitos que possam sentir-se sozinhos ou em solidão, possam perceber que o amor do Senhor os guia, os acompanha, Pai. Seja com cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, nessa noite, que seja uma noite maravilhosa, e que essa noite seja feliz, e que as outras noites também sejam felizes, em nome de Jesus. Está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra nós.
nosso desejo é que você tenha um excelente Natal. Que Cristo nasça todos os dias na sua vida e que a partir desse nascimento dele você seja uma testemunha do amor de Deus, né? E que você saiba aproveitar a sua família e que você possa manifestar amor a todos e todas. Fiquem com Deus. Até semana que vem.